Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para comungar com as vibrações felizes que se derramam sobre nós nesta hora, para sentirmos juntos de bem perto a presença honrada e amiga dos tarefeiros do Mestre amado, que vieram ter conosco para socorrer a nossa indigência espiritual, para trazerem aos nossos pensamentos vibrações de encorajamento e aos nossos corações a alegria de servir em nome de Jesus. Abençoa, Mestre amado, a todos nós reunidos em seu nome e faça-nos instrumentos dignos e úteis onde quer que estejamos, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante, para que nossos passos a cada dia mais se alinhem com os ensinamentos sábios do seu Evangelho. Assim, Mestre amado, amigos espirituais que aqui presentes estão, rogamos humildemente, Senhor, que nos ampare e que nos envolva nas vibrações do bem e da verdade, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entramos no capítulo desde ontem, fora da caridade não há salvação. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porquanto tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus, nem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mostra para nós que o universo é regido por uma única lei, a lei do amor. E para cada planeta, para cada estágio evolutivo de um povo, nós precisamos adentrar a lei do amor progressivamente conforme a maturidade do nosso senso moral. Então, nós já trazemos implícitos no nosso ser espiritual, enquanto centelha divina, a necessidade da adoração, a necessidade de cultuar aquilo que é divino, aquilo que nos transcende, aquilo que nós não sabemos explicar, aquilo que nos rege, porque é um tropismo do espírito. Tanto isto é fato que nos tempos mais primitivos adoravam-se as matas, as pedras. Os cultos de adoração foram se modificando ao longo das eras, mas o impulso de buscarmos Deus é inerente à natureza do espírito. E muitas vezes nós pensávamos que esse caminho para Deus fosse um caminho solitário. E hoje entendemos, com o cristianismo redivivo, que o nosso caminho para Deus são aquelas pessoas a nós confiadas muito perto de nós,
que em primeira instância serão os grandes educadores do nosso ser espiritual. Trarão para nós desafios, trarão para nós conforto àqueles que nos amam, incentivo àqueles que nos têm afinidade, e trarão para nós os grandes desafios de aprendermos a amar a quem um dia agredimos e que hoje não é nosso afeto temporariamente. E para que eu possa me reconciliar com os meus desafetos que estão na minha ambientação reencarnatória, eu preciso praticar com eles a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E é nessa prática diária, quando se tem êxito, que nos prepara para que a gente possa, então, fazer dos outros próximos também uma oportunidade de construir sentimentos que eu não possuo. E a gente só constrói sentimentos nos relacionamentos com sacrifícios, com renúncia, com abnegação, cedendo, compreendendo, tolerando. E o que são esses sentimentos que não a prática de uma benevolência ampla naqueles relacionamentos, que é o primeiro sentimento que nos apropria da caridade propriamente dita. Então, nós podemos dizer, se não somos caridosos, que nós não amamos a Deus. E nós temos dificuldade de assumir que não amamos a Deus, porque o Evangelho é claro, dizer assim: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. E tudo aquilo que fazemos ao próximo, estaremos fazendo a Deus enquanto leis. Nós estaremos infringindo leis que estão na nossa consciência. Toda vez que eu me desorganizo com alguém, eu infraciono a lei do amor. Eu violo os direitos do outro. Eu sou injusto, impiedoso. E essas ações contrárias à lei, que são próprias do nosso egoísmo, nos coloca na condição de eternos infratores das leis divinas. É nisso que nós deixamos de amar a Deus. Porque, obviamente, que nós estamos o tempo todo nos contrariando com as nossas incoerências, mas é importante nós sabermos que para eu amar a Deus, sem me reconciliar com meus adversários, sem a prática da caridade, sem o exercício do perdão, isso não se fará. Por isso que o método de Jesus é nos trazer o recurso do incentivo à caridade. Mas essa caridade a que nos referimos é essa caridade dos sentimentos, porque Emmanuel nos mostra no livro Encontro Marcado uma lição importante que fala sobre isso, que chama Socorro e Benevolência. Ele diz que os primeiros passos, os mínimos primeiros passos para nós praticarmos a caridade são fáceis. Curioso examinar como é fácil seguir o caminho da caridade até o meio. Tão fácil que o princípio dele é acessível a qualquer um. Isso porque, se o início das boas obras pode realizar-se através de expressões externas, a complementação deve ser feita no cerne da vida íntima. Então, o início daquele impulso generoso que às vezes não se mantém em nós, de socorrer uma necessidade externa de alguém, seja fome, né, seja esses recursos de sobrevivência de alguém, ele diz que é fácil. Esse até é o primeiro início, mas o cerne disso é o que se passará na nossa vida íntima em relação àquele espírito. Então ele diz assim: mobilizaremos recursos materiais, diminuindo o infortúnio do companheiro que a penúria vergasta. No entanto, a fim de aprendermos as lições da bondade, é forçoso que lhe saibamos doar, tanto quanto possível, o esforço, a presença pessoal na solução dos problemas que lhes digam respeito.
é muito importante nós fazermos um exercício de sermos amigos, como se fôssemos amigos espirituais encarnados de alguém ou de uma família. Como se comportaria o amigo espiritual neste ambiente? Se comportaria aos moldes de Jesus, obviamente. E como eu deveria agir tendo como modelo Jesus ou estes amigos espirituais que desveladamente são por aquela família, que amam aqueles espíritos? Como deveríamos ser para eles? E esse esforço pessoal na solução dos problemas que lhes digam respeito, sem julgamento, sem crítica, sem apontar as dificuldades, nem indicar caminhos, quanto não é simples para nós sairmos desse meio, vamos até esse meio, e depois eu preciso me envolver, amparar, estar, dividir, compartilhar. Ele diz uma outra situação interessante, Emmanuel, que diz assim: partilharemos de sabores e aflições dos vizinhos. Por vizinhos, vamos entender a nossa ambientação reencarnatória e o nosso grupo de convivência que transcende ao grupo consanguíneo. Especialmente quando a própria tranquilidade nos permite articular bons conselhos. É fácil dar bons conselhos quando nós estamos na tranquilidade, a própria tranquilidade íntima. Damos bons conselhos. Para que o nosso testemunho de fraternidade seja completo, então, dar bons conselhos é até o meio. Para que seja completo, cabe-nos regozijar-nos sinceramente quando se mostram felizes. Você compartilhar da felicidade do outro é muito importante a nível da solidariedade e da benevolência. É você ficar feliz pela felicidade do outro. Estimaremos a prestação de gentileza às pessoas que se nos façam atraentes pela humildade que evidenciam. Contudo, é forçoso sustentar o mesmo concurso afetivo junto daqueles que a revolta e a obsessão nos apresentem como sendo criaturas menos simpáticas. Às pessoas gentis, às pessoas humildes, às pessoas queridas, nós sempre queremos estar ao lado. Mas o concurso real, efetivo, seria com aqueles que a revolta e a obsessão nos apresentam como sendo criaturas menos simpáticas e que estão no nosso entorno. Então, Emmanuel está trazendo um espectro de possibilidades até onde vamos e até onde deveríamos ir na ação da benevolência, né? Do bem constante, da boa vontade de servir. E às vezes, qualquer mal-estar, seja emocional ou físico, nos retira da ação do trabalho. E é nesse momento que a gente incorre no nosso extremado egoísmo, né? Então, isso me impossibilita, hoje eu estou com enxaqueca, amanhã eu estou indisposto, ou amanhã tenho tal compromisso. E Emmanuel está dizendo assim, alegrar-nos-emos com as tarefas da assistência social, quando vantagens diversas nos assegurem euforia do corpo e da alma. Entretanto, para demonstrarmos compreensão de solidariedade real, é preciso saber olvidar enxaqueca e desgosto, a fim de sorrir encorajando os irmãos em lides expiatórias. Isso é vencer a si mesmo. A pessoa está com algum desconforto, um mal-estar, né? Ela acaba não estando no trabalho com o próximo. Porque esse trabalho com o próximo teria que ter para nós a mesma equivalência das outras responsabilidades que trazemos na vida, como a responsabilidade com os filhos, com o trabalho profissional, com o ambiente em que nós vivemos. É o mesmo grau de responsabilidade que nós precisaríamos desenvolver para que esse novo hábito se estabeleça em nós de forma mais espontânea. Então,
mensagem que o Emmanuel traz, complementando o amar a Deus, significa dizer que nós já sabemos caminhar até um ponto, mas precisamos doravante caminhar desse ponto para frente, até que nós possamos estar verdadeiramente com o outro, compartilhando do que somos, do que sentimos, do que pensamos, né? Com absoluta isenção de qualquer julgamento pelos atos contrários às leis que alguém possa praticar, mesmo estando conosco. Vamos refletir. É sempre importante nós demorarmos o nosso pensamento numa reflexão mais profunda de quem são os cristãos. Porque para nós é bem fácil a gente definir o cristianismo, a filosofia. Porque a filosofia, ela está muito bem determinada. Mas quem são os cristãos? Porque há momentos na nossa vida que a gente ouve falar de alguma coisa e a gente se interessa pela filosofia daquilo. Então, muito provavelmente, para nós estarmos hoje aqui pensando em tudo isso que nós estamos pensando, um dia nós nos interessamos pela ideia e acalentamos no nosso íntimo aquela ideia. Mas obviamente que uma filosofia que alguém trouxe e que viveu é muito interessante, mas é grandiosa na medida que a gente consegue viver. Então, é importante a gente perguntar para nós mesmos, não exatamente o que é o cristianismo, mas o que é o cristão. Porque nós estamos sendo convidados há muitas e muitas existências a nos tornarmos cristãos, a operarmos na nossa vida, no dia a dia, nesse padrão de Jesus. Então, quando a gente pergunta quem são os cristãos, como é que a gente reconhece um cristão? Obviamente, não é pelo que ele veste, não é pelo que ele tem ou pelo que ele não tem, né? Não é pela posição que ele ocupa, não é por nada externo. É impossível olhar para uma pessoa externamente e reconhecer nele um cristão. Porque o cristão, nós o reconhecemos pelo que ele vibra, e o que ele vibra é o que ele pensa, sente e faz. Então, quando a gente olha, pensa no cristão, nós vamos enxergar alguém que obviamente cumpre com as leis humanas em favor da sociedade em que ele está inserido, mas ele se empenha em cumprir leis que estão escritas não em compêndios de legislações, mas leis que estão dentro dele mesmo, na sua intimidade. Ele cumpre fielmente aquelas leis que estão na sua consciência, na sua intimidade. Então, não está escrito, obviamente, em nenhum compêndio de justiça e de lei que nós devemos, olha o verbo,
olha a palavra, dever, né? O verbo do dever, que nós devemos perdoar, que nós devemos amar os inimigos. Então, o cristão é esse espírito que aprendeu a construir por dentro. É aquele espírito que todo o tempo todo, constrói por dentro. E essa construção por dentro, ela reflete, evidentemente, para fora. E quando nós estamos falando de caridade, nós estamos falando desta construção por dentro. E é por essas construções que nós somos reconhecidos, aonde quer que nós estejamos. Nós passamos a fazer parte de um grupo de espíritos que ficam vinculados a Jesus e a Deus. E esse processo de fazermos parte dessa pleiade de espíritos voltados para o bem depende quase que única e exclusivamente de como nós nos relacionamos. Então, o Evangelho diz que a benevolência para com os seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Porque assim, quando nós expressamos um valor, ocorre a produção de algo em nós. Nós sintetizamos algo. Então, para saber se nós fomos benevolentes, temos que nos perguntar se o resultado do nosso pensamento, da nossa ação, do nosso sentimento, foi isso, afabilidade e doçura. Porque aí a gente entende, fui benevolente. Porque quando nós manifestamos algum pensamento, sentimento, há em nós uma produção. É produzido algo que escapa de nós, que emite da nossa intimidade para fora. Então, a afabilidade e a doçura é o resultado daquela expressão de benevolência. Então, em que circunstâncias, o que nos favorece? Quando foi a última vez que nós sentimos exalar de nós afabilidade e doçura? Vamos pensar. Cada um de nós. Quando foi a última vez, que pode ter sido hoje de manhã, ontem, há um mês atrás, há 10 anos, ou a gente não deve nem se lembrar. Então, agora, a caridade como entendida por Jesus é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Esse movimento que nós precisamos fazer na nossa intimidade, que é um esforço hercúleo,
no momento que nós estamos. É assim, para nós expressarmos a benevolência, tem que ser um processo extremamente consciente. É dizer para nós mesmos, eu aguardo uma circunstância, uma situação hoje para que eu possa exercer e experimentar o fruto disso em mim. Então, quando Jesus esclarece, né, pelo Evangelho, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, quando nós expressamos a verdadeira e real benevolência, e o fruto disso em nós é a afabilidade e a doçura, essa vibração, esse conteúdo, ele desestrutura, vamos dizer assim, aquelas vibrações contrárias ao bem que estão acumuladas no perispírito. Não tira. Nós sabemos, não tira. Mas compromete aquela estrutura densificada. É como se bombardeasse aquele bloco pesado, fruto de uma intemperância, de um desequilíbrio que nós tivemos, que ficou ali um bloco densificado, que tantas vezes impede o influxo divino em nós. Na hora que nós expressamos a benevolência, aquele bloco, ele recebe uma carga de fótons que torna aquele bloco poroso. E num determinado momento da nossa vida, em que nós sentimos dor, a dor da alma, muito lancinantemente profunda, e a gente tem entendimento sobre aquilo que está acontecendo e não nos revoltamos, em geral, os processos de dor quebram estas estruturas que já foram iluminadas pelas nossas ações no bem. Olha o processo disso em nós. O processo. Porque naquela hora em que está doendo e que a gente se curva ante a lei, ali, todos aqueles blocos que já foram, de alguma sorte, iluminados pelas nossas melhores ações, ruem com força. É assim que a gente observa alguns espíritos que têm um comportamento, ora no fogo, ora na água, ora no fogo, ora na água, ora se ilumina, ora se enche de treva, ora se ilumina, ora se enche de treva, fica todo o tempo assim, numa inconstância, fruto de uma ação que não é de todo o tempo no bem, porque é só a ação no bem que nos estabiliza. Então, quando a gente tem esses, ora no fogo, ora na água, nós estamos fazendo isso, construindo alguns blocos, pulverizando ou modificando a estrutura de outros, e tudo isso aguardando a dor. Porque é ali que a coisa vai ruir, e aí a gente vai ver um espírito que era assim e de repente se ilumina. Olha que interessante, porque nós vamos ver isso na história da humanidade. Nós vamos ver, por exemplo, um Santo Agostinho, né, que leva por um tempo uma vida
que não era considerada saudável, mas que tinha seus momentos de luz e que de repente, diante de uma dor, estilhaça. E aí fica o resultado daquilo. Então nós estamos nesse momento muito desejosos de aprendermos para sermos benevolentes, vigiarmos todo o tempo todo, para que nós possamos oferecer de nós para o outro o que temos de melhor e ficar com aquilo que o outro tem de melhor. É esse exercício que nós vamos fazendo todo dia, quando o outro traz uma dificuldade que naquela hora a gente não consegue compreender. Se nós refletirmos, se nós pensarmos 10, 15 minutos no que aquela criatura já tem de bom dentro dela, nós desfocamos do mal que ela nos trouxe e ficamos com a melhor parte dela. Então, eu ofereço do que eu tenho de melhor e fico com a sua melhor parte. Qual que é o resultado disso? A benevolência. Quando a gente vê misturar, né, as águas do Amazonas com o Rio Negro, que cada uma é de uma cor, né? É um fenômeno maravilhoso. É isso que acontece quando nós nos propomos a estabelecer esse valor da benevolência em nossa intimidade. É um trato que a gente faz conosco mesmo. Eu te ofereço o que eu tenho de melhor e fico com a sua melhor parte. Então, será que isso é possível? Porque o inverso, que é o que domina no mundo, eu te ofereço o que eu tenho de pior e pego de você o que é terrível. E como que a gente pode achar que isso é relacionamento? E esse movimento de alma que fazemos uns com os outros, todo o tempo todo, de desfocar de maneira definitiva o lado que o outro ainda não conseguiu trabalhar, e isso não depende de nós, e avançarmos para que, aonde quer que nós nos encontremos, sejamos reconhecidos por muito nos amarmos na expressão do cristão. Então, esse movimento de alma que nós precisamos fazer uns com os outros é um movimento que vai mudar para sempre as nossas estruturas. Porque o relacionamento não dá certo, na grande maioria das vezes, porque não tem esse propósito. Eu me recuso a te oferecer a minha pior parte. Eu me recuso. Porque eu não mereço isso, nem você. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus,
Divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna, de nos entregarmos dia a dia, Senhor, nesse aprendizado. Aonde quer que estejamos, que possamos ser uns dos outros, que possamos nos unir em espírito para construir a nós mesmos. Abençoa-nos, Mestre, fortalece-nos, socorre a nossa intimidade e permite que aonde quer que estejamos, possamos oferecer do que temos de melhor a todos aqueles que nos cercam. Abençoa, Jesus, nossos irmãos que se encontram enfermos do corpo e da alma, necessitados de amparo, de saúde, de paz. Que neste dia abençoado, Mestre, nós possamos estender as nossas mãos sobre eles, doando do nosso ectoplasma, e que estes espíritos benevolentes que nos cercam possam iluminá-los com a luz do amor. Nesta prece, Senhor, rogamos pela pátria do Cruzeiro, por este ambiente, Mestre, que nos encontramos, em que fomos convidados a nascer, para encontrar com os velhos amigos, com aqueles espíritos que amamos, que haveremos de nos ajustar, para nos tornarmos espíritos redimidos. Que sejamos nós aqueles a praticar o bem, a honestidade, a caridade, onde quer que nos encontremos. E que o Senhor nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.